Olá, me chamo Gabriel Habib e sou acadêmico do curso Licenciatura em Ciências Biológicas do IFSU Campus KVG. Vou apresentar para vocês um trabalho desenvolvido com demais colegas sob a orientação do professor Marcial Cárcamo, que se chama Dispersão larval pós-alimentar de Sarconesia chlorogaster em condições de campo. O trabalho Dispersão larval pós-alimentar de Sarconesia chlorogaster em condições de campo. Então, essa espécie, a Sarconesia, é uma mosca de importância forense endêmica da América do Sul. Inclusive, já foi constatado que no sul do Brasil ela pode ser encontrada tanto em ambientes rurais, urbanos ou até mesmo silvestre. Então, essa plasticidade torna ela uma espécie muito relevante para a entomologia forense. A dispersão larval pós-alimentar, que é quando a larva da mosca sai do seu alimento e procura um sítio de pupação, para assim se tornar um adulto, é um importante aspecto para a entomologia forense, porque conhecendo esse aspecto, a gente pode inferir coisas sobre a coleta desse inseto. E o objetivo do trabalho foi analisar a dispersão larval pós-alimentar de Sarconesia chlorogaster, bem como a influência da profundidade e da distância na frequência e viabilidade dessa espécie. A metodologia do trabalho, primeiro que ele foi realizado em novembro de 2019 no campus KVG do IFSU, que é um campus com características rurais, com criação de animais, e foi usado 3 arenas circulares, onde foi preenchida com serragem umedecida até que demarcasse da superfície até o fundo da arena 8 centímetros, sendo que um fígado de galinha foi disponibilizado no centro da arena sobre um funil que assim garantia que as larvas, após abandonar o fígado, dispersavam a partir do centro da arena. Então, resultados. Em relação à distância, foi constatado que, assim como outros califorídeos, como Lucilia caprina e Chrysomia megacéfala, a Sarconesia chlorogaster também se encontra numa frequência maior, numa distância de 20 centímetros a partir do centro. Então isso corrobora com outros califorídeos. Entretanto, diferente de Chrysomia megacéfala, por exemplo, que a frequência acumulada até uma distância de 10 centímetros é em torno de 38%, para a Sarconesia chlorogaster, até essa distância do centro, são apenas 18% de frequência. Então, a gente pode analisar que para a Sarconesia chlorogaster, uma coleta ideal seria a partir de 10 centímetros em diante do centro. Essa é uma diferença dessa espécie para outros califorídeos. Em relação à profundidade, foi constatado que, assim como essas duas espécies, Lucilia caprina e Chrysomia megacéfala, a maior frequência de pupas é no enterramento entre 6 e 7 centímetros. E a viabilidade, foi constatado que, conforme o aumento da profundidade, há um ganho na sobrevivência das pupas. Então, a viabilidade aumenta conforme a pupa estiver mais enterrada no substrato. Isso é muito importante, porque provavelmente isso tem relação com seus inimigos naturais, visto que um estudo já alertava os parasitoides preferirem pupas que estão próximas à superfície, principalmente por fatores de temperatura e fisiologia, para o desenvolvimento da sua prole. Então essas pupas que estão mais enterradas têm um ganho de vida, têm uma viabilidade maior. Então a frequência de pupas viáveis é maior nessa faixa de 6 a 7 centímetros. Então, as conclusões do trabalho, que a frequência de pupas de Sarconesia chlorogaster é maior entre 6 e 7 centímetros de profundidade, que a frequência de pupas dessa espécie é maior entre 16 e 20 centímetros de distância em relação ao centro, e que a sobrevivência de pupas de Sarconesia aumenta conforme a profundidade, não sendo influenciada pela distância percorrida pelas larvas. Então, para uma coleta forense que tem o objetivo de coletar essa espécie, precisa ser de um raio de 10 centímetros ou mais a partir do centro e numa profundidade entre 6 e 7 para uma coleta eficaz desse inseto.